Eu queria te pedir para você abrir sua Bíblia, por favor. Em João 14, versículo 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor. João, capítulo 14, a partir do versículo 16, diz o seguinte: Jesus dizendo: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós, e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o meu Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Podeis sentar. Muito obrigado. Jesus consola os seus discípulos antes de ir. Eu estava pensando essa semana, qual que é a diferença de Deus, do Filho e do Espírito Santo? Eu sei a resposta: nenhuma diferença. Mas ainda assim, me permito me perguntar e me questionar: qual a diferença? Nenhuma. Os três são um e se manifestam de forma diferente. Mas por que muitas vezes não tenho ou não temos o reconhecimento pelo Espírito Santo como temos pelo Pai e pelo Filho? Jesus fala que o próprio Deus enviaria outro em seu lugar. Nós não entendemos isso, porque nós não gostamos do outro. Não o outro que Deus mandou, mas de trocas. Quando troca o professor, a primeira coisa que nós fazemos é: será que ele é tão legal quanto aquele outro? Isso se o professor for legal, claro. Quando você perde um amigo, que você muda de lugar e etc., você fica:
Será que eu vou achar outros amigos tão legais quanto os que eu tinha? E tem gente que ainda cai na besteira de pensar: será que eu vou ter um namorado ou uma namorada tão legal quanto que eu tinha? De repente é Deus te livrando, né, meu filho? Aceita, é bom assim, deixa Deus guiar a sua vida. Deixa essas carniças no passado. Agora você está vivendo uma nova vida em Cristo, amém? Mas é interessante, eu gosto dos versículos 13 e 14. Jesus fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quantos aqui amam a Jesus? Todo mundo ama Jesus, que coisa linda. O Dr. Russell Shedd, o comentarista dessa Bíblia aqui, o homem que eu tenho uma foto, porque nós não sabemos quando o Senhor vai recolhê-lo, porque ele já tem mais de 90 anos, mas ainda roda o Brasil ensinando as Escrituras. Ele diz o seguinte: o crente unido com Cristo tem autorização de orar com a mesma autoridade de Cristo. Quem aqui gostaria de ser unido com Cristo e orar com a autoridade de Cristo? É interessante que tudo aquilo que Jesus orava pedindo ao Pai, o Pai o concedia. Todas as vezes que alguém enfermo chegava e Jesus orava, o que acontecia com o enfermo? Ele era curado. Todas as vezes que alguém chegava até Cristo precisando de algo, ele o concedia, porque ele já havia pedido ao Pai. É difícil entender isso, mas quando nós somos unidos com Cristo, o Dr. Russell Shedd continua dizendo: ao mesmo tempo que nós temos a autoridade de orar como Cristo, ao mesmo tempo elimina toda a petição egoísta que não seja segundo a vontade de Cristo. Ou seja, nós só vamos pedir a Deus o que Cristo pediria. Olha que coisa bonita. Nós estamos prontos para viver uma vida que Jesus Cristo gostaria de viver? Quem gostaria de viver como Cristo? Eu gostaria de viver como Cristo. Ou você quer viver como você mesmo quer? Como diz o pessoal da internet, fica aí o questionamento. Eu quero viver como Cristo viveu. Quando Cristo estava na terra, Ele era o Consolador. Por isso que Ele fala: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Quando nós vamos para o grego, outro Consolador é Alon Parácleton. Alon significa outro do mesmo tipo, ou outro igual. Por que nós não entendemos isso? Porque não existe outro igual a nós. Existe alguém igual a você? Graças a Deus, não existe outro Aldo Giovanni na terra. A terra é pequena demais para dois Aldo Giovannis. Já tem o povo aí se remoendo. Nós somos únicos. Cada um tem a sua própria digital. Cada um tem a sua própria identidade. Por mais que sejamos semelhantes em algumas coisas, e menina tem muito isso: ai, como a gente é igual, amiga. É uma bichice pura. Mas menino não tem essas coisas. A gente não quer ser igual ao outro, a gente quer ser diferente. A gente quer ser descolado, a gente quer ser bonitão, pá. Mas não sou igual, a gente é diferente. Principalmente no futebol, ser diferente para melhor. E não tem ninguém melhor do que o Pedro aqui nessa igreja. Mentira, Pedro, você é ruim pra caramba. E chato. Né? E fominha. Não. Eu já te expliquei, Pedro, a gente não ganha futebol driblando, a gente ganha fazendo gol. Não vamos mais conversar, filho. Nós não entendemos como é possível substituir alguém por outro alguém igual. É possível? Nós conseguimos fazer isso? Eu já assisti um filme uma vez, em que era no futuro,
E cada pessoa na Terra que era muito rica tinha um clone em algum lugar. Vocês já viram esse filme? E aí, se desse algum defeito em algum órgão, tirava do clone e colocava na pessoa. Gente, que terrível. Mas é um filme bem legal. Apesar do pensamento ser meio macabro. Parácleton significa encorajador, aquele que intercede em nosso favor em um tribunal. Conselheiro, ajudante, defensor ou consolador. Etimologicamente significa chamar para perto. Cristo nos chama para perto de Deus. Porque o único caminho de se chegar até Deus é passando por Cristo. Jesus então diz: eu irei de volta para o Pai, porque de lá eu vim. E ele diz: eu deixarei com vocês o Espírito Santo que o meu Pai há de enviar. Vocês não vão ficar comigo por muitos dias, mas vocês vão ter o Espírito Santo. Apesar de não vê-lo com os olhos, vocês sentirão e o expressarão, e ele há de se manifestar no meio de vocês. A gente é muito apegado com aquilo que a gente vê, toca, cheira, não é? A gente é apegado com essas coisas. Nós somos muito sensitivos, muito, ser humano, eu principalmente. A minha linguagem de amor é toque. Não é presente, sair, não é toque. Vamos ficar aqui abraçados aqui, tá tudo bom. Tá beleza. A nossa linguagem de amor como seres humanos e carentes que somos, nós somos carentes. Oh meu Deus, tá aí uma raça carente na Terra. É o ser humano. Carente, é mais carente que cachorro que fica o dia inteiro em casa sozinho. Que você entra e fala, fica doido, assustado, rápido, fica louco, sai correndo, grita, fica possuído. Já gato não faz isso. Gato não faz nada. Não faz não. Gato é traiçoeiro. Gato não vale nada. Quem gosta de gato? Está repreendido. Nome de Jesus. Maria. Ixi, religião errada. Tá. Gato não é legal. Gato é ilegal. Eu vou denunciar vocês para o Detran. O que é que o Detran tem a ver com isso? Quem que tem 3? Você tem 3? Eu vou te dar um cachorro. Vou, um Rottweiler. Para comer os gatinhos. O Parácleton, deixado por Cristo, ele nos ajuda todos os dias. Hoje nós não temos mais a Cristo como os discípulos de Cristo os tinham. Os discípulos de Jesus os tinham todo dia ali do lado. E eu tenho certeza que eles não tinham a noção de que era Jesus, aquele que morreria na cruz e nos salvaria dos pecados. A ficha demorou para cair. Mas nós sabemos quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem se tornado meu amigo. Com o passar do tempo, nós temos gerado muita intimidade. Porque a amizade é assim, com o tempo vai cada vez mais intimidade. Eu tenho um amigo, e quando eu morava em Curitiba, nós éramos solteiros, às vezes a gente chegava em casa de madrugada, porque a gente estava no cinema vendo as estreias da vida. E só estreia meia-noite, né? Tipo assim, de quinta para sexta, aí meia-noite, aí eu ia lá, ver Homem-Aranha, Super-Homem, gente, era muito bom. E a gente ia num cinema que infelizmente não tem aqui, que é o IMAX, que a tela do cinema é do tamanho dessa parede aqui, sem brincadeira, né? Essa parede aqui lateral, é só tela e alto, bem mais alto que isso, é enorme. E aí, quando a gente chegava em casa, o que a gente vai comer? Gente, a gente só tinha dinheiro para entrada. O IMAX, ele é muito mais caro, tipo assim, R$25 a entrada, uma facada no coração. Você passava o mês inteiro juntando dinheiro. Quando anunciava que ia sair no IMAX, já começava a juntar as moedinhas, e vamos juntar para ir no IMAX, meu Deus do céu. A gente chegava em casa de madrugada, ele abria a geladeira, porque ele já era meu amigo íntimo. E ele ia no pote de sorvete. E o que tinha dentro? Feijão. Feijão, claro que tinha feijão. E aí, ele ia na porta da geladeira, tinha pimenta. Ele abria aquele negócio gelado do jeito que estava, jogava pimenta, misturava e comia. No outro dia, manhã ia fazer o almoço, cadê o feijão que estava aqui? Aí ela ia lá no quarto, Neto estava lá dentro. Certamente ele comeu todo o feijão.
tenho que fazer mais feijão, porque esse monstro da noite invadiu a minha casa e comeu o meu feijão. Isso é intimidade. No versículo 17, o comentarista chamado Frederick F.V. Bruce, ele diz que o Parácleton, ou o Espírito Santo, é como se fosse o alter ego de Cristo. Alguém aqui faz psicanálise? Psicanálise? Dá um tchau para mim. Psicologia? Psicologia 1. Só um que... Você já estudou psicologia? Ou psicanálise? Já? Já estudou alter ego? Não? Estude alter ego. É interessante. O alter ego, para você entender, é usado por uma mulher chamada Beyoncé. Alguém já ouviu falar dessa mulher, Beyoncé? Ela fez um CD chamado Sasha Fierce. Você já viu esse CD dela? Ela disse que é o alter ego dela. O que é o alter ego? É outra pessoa igual a ela, que faz coisas semelhantes, mas diferentes. Deixa para lá. É muito difícil, meu Deus, explicar. Isso não é aula de psicanálise. Na verdade, o Espírito Santo, ele não veio para substituir a Cristo, mas para dar continuidade ao trabalho de Cristo. Porque ele é o próprio Cristo, com outro nome. Eu não quero bugar sua mente essa noite. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele é tão poderoso quanto Deus e quanto Jesus Cristo. E ele está aqui para nos ajudar. A promessa de Cristo aos seus discípulos é que ele deixaria o Paráclito não com eles. É uma diferença que vem a calhar neste momento. Jesus, ele estava com os discípulos, mas ele diz que o Paráclito, o Espírito Santo, viria para estar neles. Esta é a grande diferença. Enquanto Cristo caminhava com seus discípulos, o Espírito nos faz caminhar com Cristo. O Espírito dentro de nós nos motiva a sermos um com Cristo e um com Deus. O Espírito Santo é tudo aquilo que Jesus era para os discípulos, só que dentro de nós. Então nós temos amizade e relacionamento com alguém que decidiu fazer morada em nós. Nos versículos 18, Jesus fala: eu não vos deixarei órfãos. Uma vez eu era pequeno, acredite, eu já fui pequeno. E eu lembro que manhã me deixou numa escola que eu não conhecia. Eu era novo naquela escola. E eu fiz igual aquele menininho. Eu não sei se vocês já viram a entrevista de um menininho nos Estados Unidos. A repórter, ela se abaixa assim. Ela fala assim: olha que bonitinho, você vai para a escola hoje. Ele: vou. E você está sozinho? Tô. Você não vai ficar com saudade da sua mãe? Não. Aí ela falou: oh, meu Deus. Eu fiz igual o menininho. Ela falou assim: vou para a escola, estou com minha lancheira, com minha mochilinha, eu estou pronto, estou com minha farda, porque lá na Bahia o uniforme chama farda, é todo mundo militar. E aí nós fomos, e eu cheguei: vai ficar bem, filho? Vou ficar bem. Então tá, tchau. Manhã não foi embora naquele dia, ela teve que ficar, porque o pior sentimento é o de abandono. Alguém já foi abandonado? Pelo amor de Deus, é muito ruim ser abandonado. Mesmo que não seja um abandono, ela ia me deixar lá para estudar. Mas quem disse que eu queria estudar? Eu queria ficar com minha mãe, rapaz. Mano, é estudar. Eu quero ficar com a senhora, mãe, assistindo desenho o dia inteiro, comendo pipoca e sendo feliz. Mas ela me largou lá. Poucos dias depois, eles me confundiram a mente e eu tive que ficar lá, estudando. E eu virei esse delinquente aqui, esse marginal terrível. Jesus fala: eu não vou vos deixar órfãos. E ele promete uma coisa maravilhosa. Nesta frase, voltarei para vós outros. Ele promete. Quando vemos o versículo 3 do capítulo 14, ele diz que iria preparar um lugar para nós. Quando eu ia na casa da minha avó, eu ligava para ela e falava assim: vó, estou indo para sua casa. Eu falava assim: vem que eu vou preparar o seu cantinho. Era top. Era top. Era uma cama boa, era um lençol limpo, cheiroso, cheirando a
Tinha um sabonete da Avon cheiroso. Ninguém mais usa Avon, meu Deus. Oh, meu Deus, a gente está muito rico, o que é isso? Ou nojento. Tinha um perfume cheiroso, de erva doce, assim, que ficava embaixo do travesseiro. Era um negocinho lindo. Minha avó preparava o lugar para mim. Eu fico imaginando Jesus preparando um lugar para a gente morar com Ele. Fantástico esse lugar, né? Maravilhoso. Imagina você ir para um lugar que foi Jesus que preparou. Eu vou preparar aqui, e daqui a pouco os meninos vão estar morrendo e vai estar subindo aqui para morar comigo, né? Eu vou preparar aqui a caminha deles de nuvem para eles ficarem aqui flutuando comigo aqui no céu maravilhoso com Deus. A morada que Deus tem para nós é infinitamente melhor do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Ele diz também que viria apenas para os seus discípulos. Voltarei para vós outros. Jesus, ele não voltará para quem não o conhece. Jesus voltará para os seus. Por isso que o Espírito Santo é quem nos convence e nos torna discípulos de Cristo. Jesus não vai voltar para quem não o ama. Jesus não vai voltar para aquele que não segue os seus caminhos. É esquisito isso, né? É como você está voltando para casa e sua mãe levar com você aquele colega que vive te enchendo o saco. Por que esse menino está indo junto? Não, vou levar ele, está aqui sozinho, tadinho, vamos levar ele para casa. Mãe, ele não presta. Ele roubou meu lanche, ele me chutou, eu fui sentar, ele puxou a cadeira, eu quase quebrei minha espinha. Por que você vai levar esse menino para casa? Jesus só vai levar para casa quem o ama. Quantos aqui amam Jesus? E quantos que dizem que amam Jesus cumprem o que Ele pede? Ninguém. E vocês estão querendo ir para o céu assim? Sabe por que não é tão difícil seguir a Jesus? Por causa do Parácleton, aquele que nos aproxima para perto de Cristo. Não tenha medo de falar com o Espírito Santo. Essa semana eu estava conversando com um discípulo e ele falando para mim: pastor, eu falo sozinho o tempo inteiro quando eu estou com raiva. Eu falei: sério, meu filho? Eu estou no carro assim, estou falando, fico balbuciando assim, mas daqui a pouco eu estou falando. Porque não sei o que, mas lá, porque olha, tem que fazer não sei o que. Eu falei: menino, eu nunca quero estar no carro com você nessa situação, nunca. Eu tenho medo de gente que fala sozinho. Eu tinha um amigo que ele falava sozinho. E eu estava no shopping um dia e vinha subir nas escadas assim. Aí eu olhei e falei assim: meu Deus do céu, fulano tá vindo ali, velho. Eu vou ficar aqui escondido, porque eu não vou passar essa vergonha de falar com uma pessoa que fala sozinho no meio da rua. Então eu me escondo de gente assim. Eu tenho medo da pessoa, sei lá. A pessoa que fala sozinho vai falar comigo para quê, meu Deus? Se ama e fica falando com você mesmo sozinha. Você é suficiente para você mesmo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Assim como Jesus é uma pessoa. Então nós devemos conversar com ele. Eu já falei isso. O Espírito Santo é tão meu amigo que ele me lembra da... Porque eu nunca ia dar certo nisso. Mas eu fiz teologia. Fui afligido com as matérias. O Senhor e fazer uma libertação antes de eu fazer. Isso aqui não é possível? Muito difícil. E eu falava: Espírito Santo, me faz lembrar essa palavra, que eu nem sei ler, mas me faz lembrar dela. Porque quando você estuda grego e hebraico, você translitera. Você pega cada letra. É bem legal. É muito bom. Com uma frase. Nessa prova. E ele me lembrou. E minha mãe me ensinou: quando você for fazer prova, por favor, quem não
Eu estudava. Falava assim, olha, pera, eu li. Sabe aquele tipo de coisa que você vai lendo o texto, chega muitas vezes. O Espírito Santo dá sinais e nos dá quantas vezes Deus já te livrou e você não percebeu? Mandamentos e os quem guarda os mandamentos? Eu tento, olha, sabem que é uma crise. O Senhor, o Espírito Santo, Ele tem me explodido. Sozinho falo, não mais. Faço de conta que vou derrubar as pessoas. Parei. Me bateram, eu acho. Eu ando a 50 por hora, ligo o farol, pisca, paro, procuro não andar nas horas de comprar o carteira, estão dirigindo ao mesmo tempo. Estão dirigindo ao mesmo tempo. Mas por causa desses indivíduos. Obrigado, meu filho. Guardar o consolador. Não pense que guardar os mandamentos de Cristo é uma ação intelectual. Mas você mas esse vos ensinará todas as coisas. Constante. Meu filho, você já estava toalha. Eu coloquei para lavar. Acabou, meu filho. Acabou, você não faz. Vem cá. Eu gosto de comer camarão. Eu não estou acreditando. É muito abençoado. Minha mãe. Uma coisa eu tenho certeza. O Espírito Santo ensina as verdades do reino para a gente. O Espírito Santo, ele nos faz de tudo que ele tinha nos dito.
estressado, fala, Espírito Santo, fala as palavras de Cristo. Tudo. A vida é uma porcaria, meu Deus. Deus na cruz. Na sua vida. Eu espero que íntimo, cada vez mais. Não acha que o Espírito Santo, ele é uma muleta na sua vida, em que você diz, poxa, hoje eu tô mal, vou falar com o Espírito Santo. Não, fala com ele todo dia. Tem dias que eu no carro falo assim, Espírito Santo, tá nós dois aqui, vamos ouvir uma música massa. E eu não coloco funk, viu, Paulo? Porque funk não é música. Funk é um barulho. Eu vou escutar axé. Axé. Alguém já tocou axé alguma vez na vida? Alguém sabe a métrica do axé? Então, quando é a métrica musical? É difícil, não é não, negão? Tocar bateria, não é difícil? Não é não? É difícil. No dia que você conseguir fazer um axé, a gente conversa. É muito difícil. Mas muito mais fácil é seguir Jesus Cristo do que ouvir funk e axé. Duas porcarias que não levam a gente a lugar nenhum. Mas eu continuo ouvindo Filho de Papai, viu, Júnior? Ontem eu estava ouvindo Filhinho de Papai e lembrei de você, negão. Poxa, fiquei tão feliz. Parece que a gente estava junto. Em Mateus 18, no versículo 20, diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E este é o cumprimento da promessa de Jesus. Ele nos prometeu que nos daria o Paráclito. E ele nos disse que quando nós nos reunirmos, e aqui tem mais de 2, tem mais de 3, tem mais de 100, Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E ele nos faz lembrar das verdades do seu reino. E ele nos faz lembrar que ele nos ama. E ele nos faz lembrar que ele é por nós. E ele nos faz lembrar que ele cuida das nossas vidas melhor do que nós mesmos. O Espírito Santo, o Parácleton, ele é o próprio Jesus. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo não é menos do que Deus. O Espírito Santo não é mais do que Deus. O Espírito Santo é um com Deus. Eu queria que a banda subisse, por favor. Versículo 23. As palavras de Jesus são muito enfáticas em dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém tem dúvida de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, leia este versículo até este versículo entrar no seu coração. Quem ama a Cristo e guarda os seus mandamentos, ele vem até nós e faz de nós a sua morada. Não conheço outra receita, irmãos. Não conheço. Não conheço outra forma de receber o Espírito Santo, senão através de Jesus Cristo. Não conheço outra pessoa que possa nos lembrar de quem Cristo é, dos mandamentos dele, a não ser o Espírito Santo. Nós precisamos ter um relacionamento mais próximo com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que o maior interessado em nossas vidas é o Espírito Santo. É o nosso amigo, é o nosso ajudador, é o nosso companheiro. Por muitas vezes me senti só na vida. E se sentir sozinho é uma das piores coisas da terra. Até que eu lembrava que ele estava aqui do meu lado. Quem ama Cristo jamais estará sozinho.
É possível que haja um momento na sua vida que fisicamente você não tenha amigos. E talvez isso seja muito bom. Porque através do Espírito Santo nós vamos conhecer pessoas que também têm o Espírito Santo e que juntos vão construir o reino de Deus para a sua glória. Este texto é um texto dos mais bonitos da Bíblia, em que Cristo fala que não nos abandonaria de forma alguma. E Ele cumpriu com sua promessa. Nós não somos órfãos. Nós não estamos abandonados. Muito pelo contrário. Somos abraçados, acalentados, encorajados e empoderados. Recebemos poder do Espírito Santo para expulsar demônios, curar enfermos e praticar as obras de Cristo. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Existem pessoas aqui que eu acredito que não conheçam o Espírito Santo. A melhor forma de você conhecer o Espírito Santo é quando Ele mesmo se apresenta a você. O Espírito Santo não é o tipo de pessoa que você chega e fala assim: olha, esse aqui é o Espírito Santo, pessoa. Não. O Espírito Santo, Ele age misteriosamente em nossas vidas. Por quê misteriosamente? Porque não é um sistema que nós conhecemos. Ele simplesmente vem, fala conosco, nos convence, nos ama, nos abraça. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus, eu sei que através do Espírito Santo o Senhor se faz presente. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor restaure a unção em nossas vidas. Que o Senhor restaure, Senhor, as memórias em nossas mentes. Que saibamos, Senhor, os mandamentos de Cristo. Mas que muito mais do que saber, que nós possamos praticar os mandamentos de Cristo. Espírito Santo, move nas pessoas que ainda não te conhecem. Fala, Senhor, aos seus ouvidos, toca nos seus corações. Abre as suas mentes para que eles ouçam e pratiquem o que o Senhor pede e manda. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos tocar essa noite. Toca-nos, Deus. Enche-nos, Espírito Santo. O Senhor possa fazer de nós essa noite cumpridores dos mandamentos de Cristo. Que possamos viver a essência de Cristo. Que juntos possamos, como igreja, proclamar as verdades de Cristo, movidos pelo Espírito Santo. Se move no nosso meio, Espírito Santo. Enche os nossos corações, Senhor. Enche nossas vidas. Que possamos sair daqui mais conhecidos de quem Tu és, mais entendidos de quem Jesus Cristo é. Senhor, que não tenhamos vergonha, Senhor, de sermos os Teus filhos, de agirmos através de Ti e vivermos através do Senhor. Abra suas mãos assim. Espírito Santo, que o Senhor toque cada um aqui. Que aqueles que não Te conhecem, lhe conheçam agora. Que aqueles que Te conhecem, recebam mais de Ti agora. Na autoridade do nome de Jesus. E eu acabei de ler na Tua palavra que se nós tivermos a mente de Cristo, nós pediremos coisas que Cristo provavelmente pediria. E eu te peço que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito Santo agora sobre nós. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Nós vamos aqui sair para os nossos lares, abraçados por Ti. Que você possa ir em paz para a sua casa. Que o Espírito Santo do Senhor te guarde no caminho, te proteja de qualquer acidente ou de sabor. Que
você for lanchar, que você, através do Espírito Santo, motivado por Ele, compartilhe com alguém que precisa. Que você consiga cumprir os mandamentos de Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Que você vá em paz para o seu lar e que o Espírito Santo dele se manifeste dentro da sua casa. E que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo passem a conhecer através do Espírito Santo que você carrega dentro de você. Que Deus te abençoe e te guarde. Abençoe o resto do seu sábado. E que se você está planejando fazer alguma coisa errada que vai ferir o Espírito Santo, seja frustrado agora, no nome de Jesus. Te agradecemos pela sua presença, Espírito Santo. Que o Senhor possa receber esse culto, ó Deus. E que o Senhor Jesus Cristo continue nos motivando a permanecer nos seus caminhos. É no nome de Jesus, aquele que vive e reina, que eu oro. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Até sábado que vem.